Eu acho que é por aí mesmo. A questão é atual, é contemporânea. E eu não vou entrar no que a Gisele e o Eric falaram, propriamente da construção, porque esse debate é muito interessante, né? O Ari Barroso chega a lançar diatribes contra Jacarepaguá, dizendo que tinha foco de malária, que era uma selva, aquele negócio todo. Mas eu queria pensar numa outra dimensão, que é a seguinte: situar o Maracanã no pensamento social brasileiro. Então, o que está acontecendo ali? O Brasil, na Primeira República, teve um projeto, né? Quando eu falo projeto, é um projeto de Estado, e é um projeto encampado por uma geração de intelectuais, como Silvio Romero, por exemplo, como Oliveira Viana, né? Monteiro Lobato, aquela geração toda. E esse projeto passava por uma perspectiva do branqueamento. Esse branqueamento, né, como projeto de Estado, ele se estruturava em duas dimensões. A primeira era o branqueamento da cor da pele do brasileiro. Então você começa a ter, por exemplo, as pautas de cota imigratória, isso vai acontecer e tal, na Primeira República, nos primeiros anos da República, e a ideia realmente era, ao longo de várias gerações, você ir apagando da pele do brasileiro os traços que remetiam à presença africana e indígena, né? Isso é explícito. Mas havia também um projeto de branqueamento que passava pelo campo da cultura, e que consistia em você apagar, né, os vestígios de uma cultura africana ou indígena do nosso processo civilizatório. É muito curioso, porque se a gente fizer uma relação entre o samba e o futebol está surgindo como um esporte mais vinculado a uma elite, predominantemente branca, e o samba está surgindo nesse contexto como uma manifestação das culturas negras. Eu até costumo dizer sempre uma coisa que eu acho muito interessante para pensar o Brasil. O Noel Rosa nasce em 1910 e o Leônidas da Silva nasce em 1913. O Noel é um branco de classe média, o Leônidas é o negro filho de uma empregada doméstica. Se você tivesse que apostar que 20 anos depois um seria sambista e o outro seria jogador de futebol, você certamente diria o seguinte: o Leônidas vai compor com que roupa e o Noel vai ser centroavante. Porque quando eles nascem, é o branco que joga bola, é o preto que faz samba. Na década de 30, o Leônidas é o diamante negro, o primeiro garoto propaganda negro da história do Brasil, e o Noel é o sambista que convive com a turma do Estácio de Sá, parceiro do Ismael, do Cartola, do Antenor Gargalhada, do Salgueiro, daquela turma toda. Por quê? Na década de 30, com a era Vargas, e aí a gente começa a situar o Maracanã, esse projeto de branqueamento no pensamento social brasileiro, ele começa a ser substituído pela ideologia da mestiçagem. Então você tem uma geração que começa a trabalhar com a ideia de que o que caracteriza o Brasil é o fato de ser um país mestiço, sendo que essa mestiçagem, no campo da cultura, resolveria os nossos dilemas históricos. Então, o discurso produzido na década de 30 era muito vinculado à ideia de que nós somos um país que tem uma formação histórica problemática, sim, com o genocídio dos indígenas, com a escravidão do africano e de seus descendentes, mas a cultura mestiça resolve o problema brasileiro. Então, você está falando de um momento, esse momento quando o Maracanã começa a ser pensado, o momento em que o estádio olímpico, né, o Parque Olímpico começa a ser pensado, é o momento em que essa ideologia da mestiçagem marca o pensamento social brasileiro. Só que é uma ideologia da mestiçagem que não funciona de forma igualitária. Se você mergulha no pensamento social brasileiro daquele período, muitos pensadores diriam o seguinte: olha, nós somos um país mestiço. Esquece o branqueamento, porque a nossa cultura é fruto do encontro das raças, do branco, do negro, do indígena. Mas ainda assim, essa mestiçagem foi pensada de uma forma que não foi homogênea. A gente vai ver muitos textos trabalhando com a ideia de que o negro e o índio eles entram no processo de formação brasileiro de uma forma instintiva, com o instinto, com o corpo, né, com a ginga. E o branco entra com um recorte civilizatório.
Então, esse é um detalhe que é interessante. O Cassiano Ricardo, quando escreve o Martim Sererê, ele está dizendo: o índio trouxe a terra grande, o negro trouxe a noite na cor e o branco trouxe a galhardia. O Zé Lins do Rego, quando num debate com o Pedro Calmon defende o samba, dizendo que o samba é nosso, ele ainda assim diz o seguinte: nós temos que considerar que o samba é nosso porque é uma herança do negro importantíssima, mas esse samba precisa ser requintado, sofisticado por artistas como Villa-Lobos. Ou seja, até aqueles que defendiam a herança africana como importante na nossa formação achavam que ela tinha que passar por um processo civilizatório dado pela interferência do branco. Nesse momento, o futebol começa a ser pensado como um elemento de construção da identidade nacional. O futebol, que surge como um esporte de uma elite branca e vai se popularizando, né, ele é considerado esse elemento. Nesse momento, a capoeira ela deixa de ser considerada crime, contanto que seja praticada em ambientes fechados, ou seja, eu reconheço esse legado, mas tento normatizá-lo. Nesse momento começam a surgir as escolas de samba, instituições majoritariamente negras, que, entretanto, contam em seus enredos a história oficial que interessa, né, ao Estado varguista, uma história oficial que louva as grandes efemérides de uma história dos grandes feitos e dos heróis que, em sua maioria, são brancos. Nesse contexto, o futebol está sendo pensado como esse elemento de definição da identidade. Então, nada melhor nesse processo que a elaboração de um mega estádio que seja uma representação em concreto desse Brasil cordial, desse Brasil mestiço, desse Brasil que resolveu no campo da cultura os dilemas da história. Só que há um detalhe curioso que eu costumo dizer: o Maracanã é um estádio inclusivo, mas não é igualitário. Como a própria ideologia da mestiçagem, ela tende a pensar o Brasil de uma forma inclusiva, mas não igualitária. Porque você já estabelece que vai ter o cara lá mais Durango que vai para geral, você estabelece que o cara que tem mais poder de barganha, ele vai comprar a sua cadeira, você estabelece que tem um espaço ali para o cara que consegue ter uma certa remuneração e que pode ir de arquibancada. Então é curioso como o Maracanã acaba sendo uma metáfora da ideologia da mestiçagem no pensamento social brasileiro. Isso é muito curioso. E é curioso pensar que essa ideologia da mestiçagem, ao fazer o discurso de que nós não éramos racistas, que tínhamos resolvido o confronto entre as raças, ela acabava, na verdade, trazendo uma dimensão que comprovava esse racismo. Quando Mário Filho escreve O Negro no Futebol Brasileiro, nesse contexto, né, e o Gilberto Freire faz o prefácio do Negro no Futebol Brasileiro, é muito curioso como tem um discurso muito bonito sobre isso, sobre o nosso futebol, sobre a ginga, sobre a maneira como a capoeira influenciou o futebol brasileiro a ocupar o espaço vazio, mas é um discurso que trata o negro como aquele que tem um instinto e o branco como aquele que tem a razão, a reflexão. Então, é um negócio que é muito impactante. Você pega, por exemplo, discursos sobre o Maracanã que trabalham isso muito bem. Quando o Brasil perde a Copa de 50 para o Uruguai, você tem um longo debate que eu estou estudando nesse livro que eu fiz sobre o Maracanã, em que, inclusive, pensava como a psicologia explicava a derrota a partir da dificuldade do negro e do descendente de indígenas de lidar com a pressão de um grande evento. Então, você tem psicólogos consultados que dão diagnósticos, dizendo que o Barbosa era um cara que trazia aquele instinto maravilhoso do gato, do grande arqueiro, mas sob pressão se desmilinguia, porque a raça negra não conseguia estabelecer, né, reflexão racional que pudesse servir como um elemento para que você lidasse com a pressão.
Então, eu queria começar essa contribuição dizendo que, ao lado, que eu estava pensando em falar alguma coisa que vocês foram pelo caminho da construção, mas é importante lembrar que o Maracanã é pensado como um exemplo de uma democracia que o Brasil estava acariciando, mas, ao mesmo tempo, era pensado como uma base em concreto do pensamento social brasileiro que tinha resolvido, aparentemente, os dilemas da nossa formação com a ideologia da mestiçagem. E assim como a ideologia da mestiçagem, ela promovia gradações entre o negro, o indígena e o branco, né? Retomando o século XIX, retomando von Márcios, a ideia de que nós somos formados por 3 rios, sendo que o rio indígena e o africano são afluentes do grande rio europeu, né? É um detalhe muito curioso. Isso tudo permeou muito o debate sobre o futebol, entendido como uma referência de um Brasil que se resolveu na mestiçagem. Não tem nada melhor para a ideologia da mestiçagem do que um esporte introduzido por brancos que foi popularizado pelo negro. Não tem nada melhor para a ideologia da mestiçagem do que ver o rei da Suécia em 58 apertando a mão de um descendente de bantos escravizados, Pelé, e de um índio Furiô Mané Garrincha. Então, o Maracanã trazia esse componente também interessante. O Maracanã é construído como um monumento em concreto à resolução do problema brasileiro a partir da mestiçagem apaziguadora. Só que isso traz uma série de contradições, né? A contradição de você ver que a cor da geral vai ser uma, a cor da arquibancada vai ser outra. Quando eu estou falando cor, eu estou falando do Maracanã cheio. Você olhava uma geral predominantemente negra, e você olhava uma cadeira cativa, que se você visse 2 negros era muito, né? O Maracanã está trazendo aquela questão, né? E todo o discurso reproduz a ideologia da mestiçagem, pô. Nós perdemos aquela Copa porque os nossos descendentes de africanos indígenas são instintivos maravilhosos, mas que não aguentam a pressão como o europeu aguentaria, né? Então, eu queria levantar essa bola. Maracanã é um estádio inclusivo, mas ser inclusivo não é ser igualitário. Então, tem essa nuance aí que a gente pode colocar, e é muito interessante pensar o Maracanã também, ao lado da questão de todo o debate sobre a construção e tal, mas o Maracanã, como é que ele repercute um certo pensamento social brasileiro que, naquele momento, construía com muito vigor a ideologia da mestiçagem apaziguadora como elemento definidor da identidade nacional do Brasil.